continuar o nosso assunto sobre a Idade Média, mas para entender melhor a Idade Média, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para falar como que foi a queda do Império Romano. E é isso que nós vamos ver nesse vídeo, preste bastante atenção. O território romano era muito extenso, como vocês podem ver nesse mapa aí. Tudo que está pintado de verde era Império Romano. Porém, a partir do século III depois de Cristo, Roma parou a sua expansão territorial, não tinha mais para onde crescer. Vamos dar uma olhadinha por quê, quais os motivos disso. Se a gente for ver para cá, eles não tinham mais como vir, porque existiam povos nômades que viviam aqui no Saara. E essa região, além de ser uma região extremamente inóspita, apenas conseguiam sobreviver e se locomover com alguma facilidade esses beduínos do Saara. Então os romanos não conseguiram avançar seu território mais aqui nessa parte sul. O mapa não mostra, mas ao sul do Egito também era muito complicado para eles irem. Por quê? Essa região, que hoje em dia é a fronteira entre o Egito e o Sudão, é uma região de altas montanhas. E o povo que vivia ali, os núbios, eram extremamente guerreiros. Então os romanos também não foram para lá, porque além da dificuldade de passar, a dificuldade geográfica de ultrapassar essas montanhas, esses núbios ainda viviam ali, fizeram uma forte resistência aos romanos. Para cá, Península Arábica, mesmo problema do Saara. Aqui tem o deserto da Arábia, e os povos nômades que viviam aqui formaram uma forte resistência aos romanos. Eles também não conseguiram avançar para cá. Para esse outro lado, né, no mapa não mostra direito, mas para cá é o Império dos Persas. Eles tentaram conquistar os persas e não conseguiram. Então é uma região que eles também não conquistaram e não conseguiram crescer. Aqui no mapa também termina na região onde hoje fica a Inglaterra. Ao norte da Inglaterra, e aqui a atual Irlanda, eles também não conseguiram invadir. Por quê? Ao norte da Inglaterra, onde hoje fica a Escócia, vivia um povo celta, guerreiro, super habilidoso, atacava em qualquer hora do dia ou da noite, de madrugada. Isso era muito difícil. Os romanos, eles construíram uma muralha, que é a muralha de Adriano, para defender as suas cidades da Britânia das invasões desses romanos. Esse pessoal lá na Escócia, eles não conseguiram invadir esse território. E aqui na Irlanda, a mesma coisa. Agora, por último, falar desse pessoal aqui, a região que os romanos chamavam de Germânia. Portanto, os povos que viviam aqui eram os germânicos. São vários povos, o que eles têm em comum é a sua religiosidade e as línguas que são parecidas. Que a região da Germânia eram povos também super guerreiros, fazia parte da tradição deles ser guerreiro. Todos os homens germânicos eram treinados para ser soldados. Então, além deles serem camponeses, construtores de barco, criadores de animais, eles eram também guerreiros. E mesma coisa aqui dos celtas. Eles atacavam em qualquer hora, de qualquer jeito. As mulheres também atacavam. Além de ser uma região com uma geografia que atrapalhava aquele jeito romano de lutar, em fileiras, formando grupos que se defendiam com os escudos e tudo mais. Então a geografia do lugar, árvores altas e tudo mais, impedia essa formação em bloquinhos que os romanos estavam acostumados a lutar. Então eles tinham que se espalhar, eles tinham que se separar uns dos outros, e isso fazia com que os germânicos atacassem e acabassem vencendo. Então os romanos também pararam de crescer o seu território para essa região aqui. Então, nesse momento aí, final do século III, começo do século IV depois de Cristo, o Império Romano entra em crise. Entra em crise por quê? Porque os povos germânicos começam a invadir. Aqueles povos germânicos que eu acabei de falar para vocês, que os romanos tentaram conquistar e não conseguiram, começam a invadir o território romano. Além disso, Roma para de se expandir. Essa diminuição da expansão romana, ou o fim dessa expansão territorial romana, traz consequências extremamente graves. A primeira delas é a diminuição do número de escravos. Diminuindo o número de escravos, como todo serviço era feito por escravos, diminuindo o número de escravos diminui a produção agrícola. Ao diminuir a produção agrícola, Roma entra numa crise econômica. Essa crise econômica, a partir também de uma redução de produtividade, uma diminuição na oferta de alimentos, as pessoas mais pobres começam a passar fome, até as pessoas mais ricas começam a ter dificuldade de comprar comida, o preço de tudo aumenta demais, ocorre uma inflação em todo o território romano. E isso aumenta a
corrupção política. Roma teve um período no finalzinho do século II depois de Cristo, em que em apenas um ano eles tiveram 5 imperadores diferentes. Por que isso? Porque os generais romanos se apoiavam nos seus soldados para ter força política e se decretavam imperadores, matavam o imperador anterior e se decretavam imperadores. Não conseguiam dar conta da crise. Vinha um outro general, também apoiado em seus soldados, dizendo que ia resolver o problema, matava o imperador, assumia o lugar e assim por diante. Então Roma teve 5 imperadores em um único ano. Foi uma época bastante conturbada da história romana. Junto com tudo isso, nós temos aqui o surgimento de uma nova religião, do cristianismo. O cristianismo afundou Roma? Claro que não, mas contribuiu para algumas mudanças sociais e culturais dentro do império. Vamos falar a respeito disso. As tradições começam a se romper, as instituições começam a se romper, as pessoas começam a questionar. Então, com isso, o cristianismo cresce ainda mais. E um pouquinho mais para frente, quando os povos germânicos começam a invadir Roma, as pessoas desesperadas começam a fugir para o campo, porque as cidades são as primeiras a ser atacadas pelos germânicos.